Boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Gessé Celestino. Atualmente sou morador de Uberlândia, mas sou natural de São Paulo, né, paulistano. Graduei em Letras, pela Faculdade de São Luís e atualmente sou graduando em Filosofia. Gosto muito de cinema e atualmente trabalho como UX designer na Crossoftware, que é uma startup aqui de Uberlândia. Quando eu recebi o convite do da Mergo, Eduardo, né? Foi o Renato que encaminhou para mim. Eu fiquei muito feliz e agradeço de antemão pela oportunidade de estar falando aqui sobre um assunto tão importante e que atinge, né, todas as pessoas pretas do mundo inteiro, assim podemos dizer. E gostaria de compartilhar com vocês algumas questões que eu tive durante esse período de entrada no mercado. O Renato encaminhou para mim o tema, ele falou, o tema é como ser preto e entrar no mercado de UX. Eu fiquei pensando, nossa, né, mas o que eu vou falar, tal. Mas aí eu pensei mais um pouquinho e falei assim, eu acho que ser preto e entrar no mercado de UX é algo difícil, por um lado, né, e que o que eu passei nesse período, outras pessoas pretas também passaram. Então acaba que a minha experiência particular ela se universaliza porque o preto ele está sempre posto na sociedade como alguém que é subalterno ou inferior a outra raça. Então hoje eu gostaria de compartilhar com vocês 3 pontos de forma bem rápida e breve sobre o que é ser preto e entrar em UX. Primeiro eu quero falar sobre o negro e a síndrome do impostor, que é algo que já se vem falando bastante, né, na internet, que eu tenho observado. Depois eu vou falar sobre um conceito de necropolítica aplicada ao mercado, eu vou explicar mais sobre. E a importância de projetos de inclusão de diversidade nas empresas. Só para vocês se situarem já no conteúdo e como que eu vou fazer todo o apanhado geral e unificando essas 3 coisas. Enfim, começando, ser negro e a famosa síndrome do impostor. A síndrome do impostor, ela pode se adensar nas minorias e isso afeta inevitavelmente a própria noção de ser e estar no mundo do negro. A síndrome do impostor, ela afeta não só o negro, né? Ela afeta diversas pessoas, ok, quanto a isso, mas meu ponto aqui hoje é mostrar como a síndrome do impostor pode se adensar nas minorias e como ela acaba sendo mais um adversário do negro na sua inserção no mercado de trabalho ou em qualquer outro tipo de atividade que demande algum tipo de exposição e coisas do tipo, né? Tem estudos que demonstram que essa síndrome do impostor ela é mais comum entre mulheres, né? Então aqui a gente já tem mais um agravante, né? Porque como eu estou trabalhando com a síndrome do impostor de forma geral, né, eu sei que ela afeta pessoas brancas também, de diversas etnias e gêneros, mas como afeta mais as mulheres, imagine então as mulheres pretas, como não são afetadas por isso, né? Se uma mulher branca já sofre com síndrome do impostor também, imagine uma mulher preta, né? Sendo que com a síndrome do impostor dela vem acarretada diversos outros problemas, né? Como o machismo, a própria questão da cor e outras coisas mais. No entanto, a gente ouve falar da síndrome do impostor também sendo bastante comum no meio acadêmico por conta da pressão, principalmente na pós-graduação, né? Eu, como sou aluno de uma universidade, eu sei como é que funciona muito bem isso. Mas meu ponto hoje é trabalhar a síndrome do impostor e a aplicação dela no mercado. E por que eu estou falando isso? Porque a gente já sabe que existem problemas e a gente sabe também que a síndrome do impostor pode ser um desses problemas.
falando sobre a questão do mercado. Um momento, passar o slide. Esse ponto 2, vocês vão entender o movimento que eu estou fazendo, que se chama necropolítica aplicada ao mercado. Ele já vai deixar mais evidente ainda como que o entrar no mercado para o negro é complicado e como que a síndrome do impostor adensa isso. Né? Eu trouxe hoje aqui para a gente fazer uma leve abstração um conceito de um filósofo e de um estudioso chamado Achille Mbembe. Ele é um professor negro de filosofia, né, um teórico político, professor universitário camaronês, inclusive, que em 2011 ele escreveu um ensaio, né, questionando os limites da soberania quando o Estado escolhe quem deve viver ou quem deve morrer. Então, só para a gente se situar, a necropolítica, quando o David fala de necropolítica, ele está falando que é o uso do poder social e político pelo Estado para ditar como algumas pessoas devem viver e como outras devem morrer. É assim, e o poder de decidir quem vive e quem morre vai ser o critério utilizado para efetuar essa decisão, que também é uma decisão estritamente racial. Né? A gente sabe muito bem que, como o racismo estrutural existe na sociedade, essa estrutura ela se estende também a todas as manifestações e todas as formas de manifestações humanas. E o mercado é uma delas. E o mercado, em sua maioria, né, quem lidera o mercado são as pessoas majoritariamente brancas. Né? Então, ao fazermos uma leitura aplicada do conceito de necropolítica do Bembe, a gente pode estender essa noção tranquilamente também ao mercado, onde a gente vai observar facilmente que os mais privilegiados ocupam posições de destaque na maioria das empresas do Brasil e do mundo, como o Jeff bem colocou aqui. E é nessa altura onde projetos de inserção de negros e minorias no mercado atuam. E é aqui que eu quero trabalhar o nosso terceiro ponto, que é a importância de projetos de inclusão de diversidade nas empresas. Projetos de inclusão como Pretux, UX para Minas Pretas, UX para Minas Pretas, etc., eles não possuem simples e unicamente o trabalho de inserção de pessoas negras no mercado, mas, como o Jeff mesmo já tinha falado, né, mas também de recuperação de autoestima, isso é muito importante, não é só o simples fato de colocar um negro, não, tem que haver uma recuperação de autoestima, justamente porque muitos desses negros sofrem, né, com essa questão da síndrome do impostor, se sentem tímidos, não sentem capacitados para enfrentar o mercado, que se posta de forma, muitas vezes, na maioria das vezes, racista. O enfrentamento do racismo sistêmico e estrutural também afeta o negro, fora ou dentro do mercado. E um trabalho de educação organizacional e intelectual também é feito por essas partes. Né? Muitas das vezes, devido à precariedade do ensino estatal, que afeta majoritariamente os jovens negros. Em suma, trabalhos como Pretux, Lex para Minas Pretas, etc., eles são um reduto de acolhimento em todas essas esferas da vida, inclusa a inserção direcionada e preparada ao mercado. Então, por essas e outras, a última barreira, e muitas das vezes a mais complicada, por diversos fatores, né, que já foram supracitados a ser vencido, é a inserção do negro no mercado. E isso é algo que eu quis trazer aqui hoje. Requisitos curriculares que devem existir, claro, mas muitas das vezes o negro não consegue obter por conta de uma educação pregressa defeituosa, são problemas, sim. Disputa com pessoas brancas bem mais preparadas, por conta dessa questão também, são um problema. Desculpa. E até mesmo onde o negro é mais preparado, algumas vezes é preterido pelo branco. Né? Timidez também, ocasionada muitas vezes pela síndrome do impostor também, ou não, é um problema.
e até mesmo a famigerada falta de oportunidade, né? Então, para concluir, como nós só temos 10 minutinhos aqui, mas depois a gente pode estender a conversa, eu trouxe uma conclusão para sintetizar tudo que a gente falou até hoje. O que todos nós temos em comum, né, nós negros, é a mesma luta, enfrentamento diário do preconceito, não importando a nossa condição social, certo? Ser negro e entrar no X-Design não é muito diferente de ser negro e ser pedreiro, um negro médico, um negro jornalista, um negro advogado, ou um negro jogador de futebol. Claro que cada profissão vai ter sua dificuldade específica, e a gente sabe que algumas profissões são mais reconhecidas como subalternas, isso é onde a maioria dos negros trabalha, a maioria da gente trabalha. É como diz o Emicida, foi o que sobrou pra gente, né? Mas o que todos nós temos em comum é a mesma luta. Por isso a gente está aqui hoje reunido para mitigar o máximo possível o racismo e todas as outras formas de segregação existentes, né? E para concluir, eu trouxe aqui uma frase do Thierry Macedo, que é um rapper, e eu acho que sintetiza muito o que a gente disse aqui hoje e ajuda também o preto a enfrentar essa síndrome de impostor e se colocar no mercado com tudo, né? Ele fala assim, eu não posso porque eu sou menino, num diálogo, né, no início da música, o menino fala para um outro rapaz, né? Eu não posso porque eu sou menino, eu não posso porque eu sou pobre, eu não posso porque eu sou preto. Aí o rapaz vira e fala para ele assim, menino, um dia você vai ser homem, preto, quem sabe, pobre, quem sabe, amanhã você pode ser rico. Agora, preto, meu filho, é para a vida inteira. Então, é por essas e outras que, como o Emicida novamente fala, que os pretos precisam sair do vermelho, ter cabelo duro e achar foda quando olhar no espelho. E essa é minha conclusão e minha contribuição de hoje. A gente pode estender esse assunto outras vezes e também pretendo estender esse assunto em outros momentos também fora daqui. Talvez isso possa virar até um artigo. E também vamos estender essa discussão aqui hoje ainda junto com o Wagner e a Kênia, onde a gente vai poder responder as perguntas e bater mais um papo sobre síndrome do impostor, sobre necropolítica e etc. Muito obrigado pela atenção, pela oportunidade. Tamo aí. Wagner e Kênia. Boa noite. Chegamos. Boa noite para nós, família. Bem-vindos. Obrigada. Obrigado aí, pessoal, pelo convite. Muito feliz de estar aqui para compartilhar um pouco mais do que eu venho falando nos últimos anos. E estou empolgado por essa conversa. Inclusive, ótima aula de início aí. Eu fiquei aqui no backstage só, tipo, é isso, tá ligado? A gente precisa falar sobre essas coisas, não tem como. Então, estou muito empolgado para dar continuidade a esse papo. E é isso, vamos lá. Bom, obrigada pelo convite aí, primeiramente a Merlo por abrir um espaço aí pra gente, ao Pretus pelo convite também, me sinto super honrada em falar desse assunto tão relevante, e quando o Wagner falou que era síndrome do impostor, eu falei, opa, me chamam para conversa, que é sobre isso mesmo que a gente tem que conversar, para empoderar todo mundo aí e mostrar que nós somos capazes, né? Bacana, legal. Então, para a gente iniciar nosso bate-papo aqui, eu gostaria de saber a opinião de vocês dois, né? Se ela coaduna com a minha, ou se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar, né? Sobre o que é ser negro, né? O que é ser negro e entrar no mercado de UX, como foi para vocês, né? Falando de forma mais particular também. Quer começar, Vaguinho? Pode puxar aí, eu vou em seguida. Então, beleza. Quando eu vi o tema, eu fiquei pensando muito na minha história, né? E aí veio aquele filme de lembrar como que surgiu essa história de entrar no design. E aí eu me peguei pensando uma jovem negra, criada na comunidade, e com 18 anos, passou na faculdade e não tinha dinheiro para pagar. E aí foi aquela
Eu acho que como eu e muitos jovens hoje passam por isso, que já passaram, acho que é uma história que permeia por muitas pessoas. E aí, depois de 10 anos, com 28 anos, eu consegui entrar na faculdade de design. Consegui me formar, e aí ser preto no design. Aí eu fiquei pensando, né? Eu não tive nenhuma referência negra, nem na faculdade, nem na escola. Na faculdade eu tive um professor negro em toda a minha vida acadêmica, que foi a minha única referência. E aí eu não me via representada naquele lugar, naquele espaço, né? E aí ser negro no design me faz muito pensar na representatividade, né? O papel que a gente está fazendo hoje, a gente está criando, está trazendo esse empoderamento para as novas gerações. Estão surgindo aí e se vendo representado e falando, olha, eles estão lá, eu também posso chegar. Então, para mim, é isso. A gente criar essa comunidade que inspira as outras pessoas a chegar aqui também, no topo. Não só nos lugares que foram impostos para a gente até então. Massa. Legal, muito massa. Acho que respondendo essa pergunta de o que é ser preto no mercado de design em si, eu acho que quando a gente fala design também é importante lembrar que não existe só o mercado, mas também vários outros aspectos que abrangem o design e o design enquanto disciplina que também está aí influenciando a nossa vida em diferentes aspectos, né? Tipo, por exemplo, eu tive meu contato com designer não foi através da faculdade, eu também eu ingressei no mercado sem um diploma específico, né? Então, tipo, eu aprendi de forma autodidata mesmo. Mas o que é certo, assim, acho que todo design preto deve começar a perceber, mesmo de forma inconsciente, é um processo muito grande, assim, de aculturamento, sabe? Tipo, ser preto no design é você perceber minimamente, assim, algumas coisas que você fica, putz, mas por quê, né? Por que assim? Por que essa influência? Por que a história começa aqui, né? E é muito importante falar sobre isso. É muito importante falar sobre o canone das universidades, é muito importante falar sobre o mercado de trabalho, é muito importante falar sobre outros espaços que não são só o mercado de trabalho também, onde o design se aplica, seja elas iniciativas sociais, enfim. A gente tem, eu acho que quando você fala, e não só da comunidade preta, eu acredito que em outros espaços de lutas também você percebe isso, mas quando você começa a olhar a disciplina sobre a perspectiva de alguém, enfim, de uma pessoa racializada, né? Tipo, de uma pessoa preta, você começa a enxergar outros impactos super relevantes também, né? Então, você começa a adquirir aprendizado não só do mercado, não só da universidade, mas também das lutas, né? Tipo, Emory Douglas, por exemplo, como um designer que foi o diretor de cultura, né, do Partido dos Panteras Negras nos Estados Unidos. Então, cara, se aprende muito com isso e é importante falar sobre isso, é importante revisitar as nossas influências e não a gente, né, também, mas revisitar o canone em si, né, do que está sendo do que está sendo ensinado para a gente nas universidades ou em cursos e tal, porque os aprendizados ele vêm de diversos aspectos, e o design como uma disciplina que permeia e é muito fluida em vários aspectos na sociedade, eu acho que é muito importante ter um olhar muito amplo sobre isso. E aí, eu acho que é isso, assim, ou você... Opa, deu uma travada aqui, foi mal. Vocês estão me ouvindo? Ah, boa. Acho que a plataforma deu uma travadinha aqui, mas eu vou seguir, qualquer coisa vocês me cortam. Mas acho que é mais isso mesmo, assim, tipo, chega algum momento que você, inconsciente ou não, você começa a perceber algumas coisas, enfim, algumas coisas te incomodam de alguma forma, sabe? E aí eu acho que cada um, de alguma forma, tem um contato com isso, por isso que é importante esse debate estar dentro do mercado, estar dentro das universidades, para que outras pessoas também critério, né? Eu acho que é mais
É mais isso mesmo, essa é a minha visão sobre isso. Bacana. Nós temos uma pergunta aqui no nosso chat do StreamYard, que é do Ale. Ele pergunta no YouTube, na verdade, como vocês migraram de área e quais os preconceitos que vocês sofreram? Racial, de classe, machismo, LGBT, que a mais fobia. Quem quer começar com essa, à vontade. Bom, a minha migração começou a partir de dezembro, sou formada em design gráfico, e começou a partir de um incômodo, onde eu não via o meu trabalho sendo impactado na vida das pessoas. E aí começou a me gerar esse incômodo, e foi onde eu comecei a procurar outras formas de gerar esse impacto através do meu trabalho, e eu descobri o UX. E meu primeiro contato mesmo foi com a UX para Minas Pretas, que é um grupo que eu amo, que foi quem me abriu as portas. A Karen, conheci a Karen no Meetup lá no PicPay, e foi uma das minhas grandes referências, e é uma das minhas grandes referências hoje. Então, foi assim que começou a minha migração, e a partir daí eu comecei a participar de grupos, a estudar por conta própria, fazer cursos na Mergo, e em agosto aconteceu a minha migração. Hoje eu trabalho no Grupo Fleury como UI Design. Em relação ao racismo e preconceito, eu vou ser bem sincera que eu sou um pouco voada. Pode ser que eu tenha acontecido alguma coisa dessa forma, mas eu sou tão voada que eu nunca percebi esse preconceito na pele assim mesmo. Então, e outra questão também é o preconceito na área de TI. Tem 3 meses que eu estou lá, então, assim, é um ambiente que eu me sinto segura hoje, não sinto preconceito. Sou a única mulher da squad no meio de vários homens e a única mulher negra. Então, eu tenho muito respeito pelos meninos e vice-versa. Então, deu um barulho. E é isso. Wagner? Bom, respondendo essa pergunta, como eu falei, eu não cheguei a cursar uma universidade, então já entrei no mercado trabalhando como designer gráfico. E a minha migração para o UX foi uma parada bem louca, assim, tipo, não sei, foi algo que foi muito natural, assim, tipo, eu não tive mentoria, eu não tive alguém que é uma coisa que, inclusive, vê hoje várias iniciativas como o Pretux e o UX para Minas Pretas, enfim, atuando bastante nisso, e a importância da mentoria é que você conseguir ter um norte, o que também a falta disso te afeta muito em relação à autoestima e tal. Mas da minha parte, eu sempre fui uma pessoa que eu ia meter a cara, então eu conheci, quando eu comecei a ter contato com o UX, foi algo assim muito natural, sabe? Eu comecei a trabalhar numa agência que era focada em serviços para o digital, assim, para web, focado em performance, essas coisas assim, anúncios na web e tal, mídia paga. E aí surgia algumas demandas de vez em quando de criar alguns sites e tal, só que eu comecei a perceber, tipo, putz, eu não estou só criando um site, né, ou criando um aplicativo, eu realmente estou pensando em experiência, e aí aos poucos eu fui tendo contato com isso. Foi quando eu comecei a trabalhar num estúdio em Brasília, e eu tive um contato um pouco mais forte, e a minha formação foi basicamente assim, tipo, ao longo do trampo mesmo. E essa pergunta de quais preconceitos vocês sofreram, ela é muito cabulosa, assim, porque primeiro a gente precisa entender, e aí falando como homem preto em si, sobre o meu lugar de fala, teoricamente, primeiro a gente precisa entender como que o racismo em si ele funciona nas estruturas, socialmente e institucionalmente. Então, não é só sobre, de fato, algo ativamente, assim, de alguém, de algo pessoal, né, de um ataque pessoal, algo do tipo, mas também ele acontece de forma muito velada. Então, primeiro então, assim, os preconceitos ou o reflexo disso, eu posso dizer que eu senti ao longo de toda a minha vida trabalhando com design.
Mas algo que não seja velado de alguma forma é engraçado estar falando isso, porque eu estava trocando uma ideia com o Edu Agni, que é o fundador da Mergo, inclusive, e esses dias a gente está trocando uma ideia de uma vez que eu publiquei, eu criei um grupo no Facebook para UX Design para pessoas pretas. Essa foi a primeira coisa que eu fiz assim, em relação à iniciativa de pretos e tal, e publiquei num canal de UX do qual o Edu era responsável. E, cara, eu recebi várias rechações, assim, tipo, fui rechaçado, assim, no grupo, várias mensagens super pesadas, tá ligado? Mandando eu parar de fazer tal coisa, que eu não ia ter sucesso no meu emprego, não fazia sentido o que eu tava fazendo, que eu tava querendo, como posso dizer, como posso dizer, desagregar e tal. Então, assim, várias paradas eu recebi, então esse foi um estalo muito maior, assim, na minha carreira de design, que eu percebi que, cara, realmente a gente precisa estar falando sobre essas coisas. E o bom é que isso me motivou muito. E o que é mais massa é que o Edu, hoje, tipo, uma pessoa que também sempre está dando espaço para outras pessoas potencializarem, assim, seus pensamentos e tal. Na época, ele deu uma resposta que me deixou muito mais confortável. Ele foi lá e responsabilizou as pessoas que fizeram ataque, puniu de alguma forma, né? Mas, enquanto comunidade. E isso é muito importante, assim. É muito importante que as pessoas não pretas também estejam enfim, ligadas a esse debate de alguma forma e contribuam com o seu privilégio, com o seu espaço, com a sua fala. Então, esse foi um contato muito forte, assim, marcante para mim que eu tive em relação ao preconceito, né? E que eu posso simplificar. E eu acho que em relação à migração da área, eu acho que deu para passar mais ou menos um panorama em si. Sim, sim. Sobre essa última fala que você falou, né, que as pessoas brancas já de mais privilégio têm, essa função de ajudar as pessoas negras também a se inserir no mercado e ter espaço também numa área onde ela não tinha. Eu lembrei de uma fala do Silvio Almeida, quando ele estava no Roda Viva na TV Cultura, onde ele disse que nós, negros, precisamos também dos brancos para lutar contra o racismo, né? Senão se torna uma luta unilateral, né? E a gente precisa de outras vozes também, né? Brancas, inclusive, para gritar junto conosco, né? Contra a desigualdade. Aproveitando esse ensejo, tem uma pergunta aqui da Camilinha, e ela foi direcionada para a Kênia, óbvio, que diz o seguinte: você, como mulher, já sentiu a questão da hipersexualização do corpo negro no mercado de trabalho? Então, como eu falei, eu acho que não tenho certeza que eu tive muitos privilégios nessa parte por questão de sempre estar em lugares seguros. O ambiente de trabalho que eu sempre tive era um ambiente seguro. Então, eu nunca tive essa questão da hipersexualização. Mas é uma coisa a ser colocada na roda também, porque a gente sabe que existe. E para a mulher é um pouco pior, porque o corpo humano, o corpo da mulher, principalmente negra, é feita como um objeto, né? E aí a gente tem que colocar isso na roda também. Mas com relação a mim, eu me sinto privilegiada por nunca ter passado por essa situação. Uhum. Ok. Como a gente está com o tempo apertado, eu já vou direcionar a próxima pergunta, que é da Débora Araújo, também está junto com a gente, Pretux. Diz o seguinte: qual a principal frustração da pessoa preta em tecnologia e como superar essa principal frustração? Nossa, isso é complexo, cara. Bem, Isso é complexo. Porque tem uma coisa que eu sempre falo quando eu tento trazer um pouco dos reflexos, assim, de como esse sistema de opressão, né, tipo, atua na vida de uma pessoa preta, tem várias formas, né, tipo, essa frustração ela pode vir através do aspecto financeiro, de você observar que, cara, tem muita coisa que você quer evoluir e não tem grana porque alguns cursos são caros, ou então, tipo, alguma ferramenta é cara, tá ligado? Tipo, essas coisas que vão te frustrando. Então, uma pessoa preta, no caso, sob uma condição financeira desigual, assim, tudo mais,
não favorável, cara, ela vai se frustrar em relação a isso, né? Além disso, também tem vários outros aspectos. Tem algo que eu falei um pouco de início sobre o aculturamento. Então, tipo, acho que se você é uma pessoa consciente, assim, do que você, do seu, da sua personalidade, das coisas que te formaram e tudo mais, acho que tem uma frustração de você entrar no mercado onde tudo é muito hegemônico, sabe? Onde toda referência é muito eurocêntrica ou muito branca, tá ligado? Essas coisas você percebe, às vezes você não percebe de forma nítida, mas você até não entende o porquê, por exemplo, de um freela que você está fazendo se um amigo seu ou um cliente da periferia não está sendo aceito por ele porque aquele conceito de design para ele não funciona, tipo, ele não acredita que, sabe, funciona. Isso é muito comum, assim, da gente, sei lá, vou fazer um freela para algum negócio, né, para periferia, e aí você percebe que culturalmente o conceito de bonito, o conceito de várias coisas assim em relação ao design é bem diferente assim do minimalismo assim, e eu claro estou exemplificando aqui, não generalizando, mas que muitas vezes é muito diferente do que a gente está acostumado a ouvir na faculdade como referência de design, sobre a forma e função e tudo mais, ou no próprio trabalho mesmo. E aí você tenta trazer aquela cultura, aquela ideologia assim bem embranquecida para esse cenário, e você tem uma frustração muito forte, porque o teu cliente não gosta, tipo, ele gosta de cor, ele gosta de outras coisas, sabe? De mais imagens, várias paradas e tal. E você percebe, você começa a se frustrar assim, putz, eu tô atendendo o cliente errado, sabe? Enquanto, na real, a gente poderia estar se entendendo enquanto o design, enquanto uma disciplina que é extremamente influenciada por diversos tipos diversas culturas, sabe? A própria cronologia da história do design, assim, ela começa muito sobre a visão eurocêntrica, né? De tipo, o design começa com Bauhaus ou no conceito alemão, não sei o que e tudo mais. A gente tem pouca referência agregada ao valor de design em relação às outras culturas que não seja eurocêntrica. Então tem essas frustrações assim como exemplos que eu posso trazer. E como superar, é bem difícil falar isso, mas hoje, tipo, no meu dia a dia, o que eu fiz foi ir atrás, né? Tipo, a internet hoje, o acesso à informação tá um pouco mais fácil, e eu tive contato com muita pauta, muitas coisas que hoje eu falo através do conteúdo online, não foi em um curso de design ou numa universidade em si. Então, tem muita gente falando, tem muita pessoa preta falando sobre isso, tem muita iniciativa, tem várias iniciativas hoje surgindo para abraçar essas pessoas, então tenta se conectar com essa galera, sabe? Eu acho que a Mergo, o Pretux está aí para poder trazer um pouco auxiliar também nessa questão e fazer com que as pessoas conheçam ainda mais, se conheçam, assim, né? Tipo, o próprio DNBR também, que é o Design Negro no Brasil, a iniciativa que é um site que reúne várias pessoas pretas, ela tem essa ideia de conectar essas pessoas, de visibilizar essas pessoas para que elas não se sintam sozinhas, frustradas, apenas frustradas, sabe? Mas eu acho que é isso. Concordo, e tem também outra coisa que você falou que eu achei interessante, a questão de quando você recebe o salário, né, quando um preto recebe um salário, ele não pensa só nele, né? Ele pensa na família, né? Então, isso dificulta mesmo na aquisição de cursos, né, de materiais ou dispositivos para ele poder melhorar também o trabalho dele. É diferente de uma pessoa que já é privilegiada, fala assim, não, estou ganhando meu salário, é só para mim. Então, ele vai gastar com férias, carros, etc. Qualquer coisa que ele quiser. O negro, seja no mercado de tecnologia, em qualquer outro lugar, se ele ganha uma grana a mais, ele vai pensar nos deles, né? Ele vai pensar nos seus, assim, digamos. Não, tem que ajudar a minha família ali, meu irmão tá passando por um aperto, agora que eu tô ganhando um dinheirinho a mais, eu posso ajudar minha mãe a terminar de colocar as telhas lá em casa, etc. A gente tem mais uma pergunta aqui, do Sérgio Campos, e ele diz assim, como vocês acreditam que podemos democratizar o design? Bom, eu acredito que as iniciativas inclusivas, como o Pretus, o Extra Minas Pretas, é uma das formas da gente democratizar. E esbarra muito naquilo que o Vaguinho falou, né, na questão do financeiro. Os cursos de design, a gente sabe que são caros, não é acessível para todo mundo.
E essas iniciativas é uma forma de estar colocando as pessoas, inserindo nós negros nesse mundo, né, de design, e é uma forma de estar democratizando. É isso que eu penso. Então, eu também concordo. Acho que uma das formas da gente democratizar o design é isso mesmo, é através de meios de projetos de inclusão, né? Como a gente já tem diversos exemplos, tanto a Kênia quanto o Wagner já citaram, e com a ajuda, né, das pessoas que já se postaram nesses meios já de comunicação, para a gente romper com essa noção de necropolítica aplicada ao ambiental, a gente conscientizar não somente os negros que estão nesse meio, né, a chegarem junto, a terem coragem também, e esses projetos de inclusão fazem isso, mas também conscientizar essa galera que já está posta aqui, a chegar junto também dessas comunidades que estão ganhando voz agora um pouco, né? Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu só ver, é da Ana, que diz o seguinte: quem são os designers pretos que são inspiração para você? E aí, quem quer começar? Cara, Vai lá, vai. pô, cara, assim, eu sugiro que eu tenho um artigo no Medium que tem que o título é Onde estão nossas diferenças negras de design, então tem algumas referências ali que eu considero, enfim, além de outras que eu já citei aqui, mas eu vou te falar, ultimamente minha referência tem sido muitas meus amigos, sabe? Tipo, muitas pessoas do meu lado em si. Assim como o Leandro Assis, Júlia Fagundes, são duas pessoas que hoje, enquanto design, também estão trabalhando comigo de frente com o projeto da NBR, são pessoas que eu aprendo muito, sabe? Inclusive o Leandro é uma pessoa que eu conheço há muito tempo e sempre, antes mesmo de eu ter alguns projetos relacionados a essa pauta, de estar falando diretamente sobre isso, ele já meio que no próprio trabalho já expunha essas coisas e eu ficava, putz, caramba, que cara incrível, sabe? Então, se vocês quiserem, eu falei mais ou menos o nome aqui, mas depois, se quiserem, eu posso tentar deixar no Instagram, algo do tipo, os users deles, né? E aí eu compartilho com vocês, mas as minhas são essas. Complementando o que o Valim falou, as minhas referências também são as pessoas que eu conheço. Eu falei uma delas, que é a Karen, que quando eu conheci, eu falei, mano, eu quero ser igual ela. E é uma das referências muito fortes para mim. E uma outra referência é o Renato Paixão. Quando eu conheci o trabalho dele, eu mandei uma mensagem para ele, cara, foi muito foda, eu quero ser como você. Então, são uma das minhas referências que eu tenho, trabalho incrível deles. E aí, onde eles chegaram, me fez ter uma referência que eu não tive lá no passado e falar assim, nossa, eles chegaram lá, eu também posso. Então, são uma das minhas referências. Sim, eu também corroboro com a Kênia. E a referência mais próxima é o Renato, foi meu mentor. Renato muito fera. Ele é foda. E a Karen que tem acompanhado o projeto dela. Nossa, Sim. é muito show. Falta 2 minutinhos para a gente acabar. Eu tenho mais uma pergunta. Na verdade, agora falta 1 minuto. E eu acho que dá para a gente tratar dela rapidinho. Vocês concordam, né? De acordo com o que eu disse, né? Previamente na palestra. Concordam com o racismo e os presos minorias abençoam a síndrome do impostor, do indivíduo em questão, que é o negro, né? Sim, sim, muito. Eu acho que durante toda a nossa vida, o racismo, principalmente o racismo estrutural, colocou na nossa cabeça com frases tipo, isso é trabalho de negro, trabalho feito nas coxas, que são frases racistas, colocou na nossa cabeça que nós somos incapazes. E aí traz toda aquela história à tona de que eu não sou capaz, e vai provocando a síndrome mesmo do impostor. Eu até conversei um pouquinho com o Gessé que eu sofro muito com a síndrome do impostor. Já sofri muito, hoje sofro um pouco menos, porque hoje eu encontro apoio nos grupos como as Minas Pretas, o Pretus, que sempre tem ali uma mão amiga para falar, não, você pode, você é capaz,
se tiver com medo, vai com medo mesmo. Então, e é isso. É isso. Ok. Então, enfim, galera, já deu 8 horas, infelizmente, né? Nosso papo se encerra por aqui. Muito obrigado por quem compareceu, participou, incentivou. Mas, embora esse bloco tenha acabado, o evento continua, então a gente peço que vocês permaneçam. Tem muita coisa boa para rolar ainda hoje, beleza? Forte Obrigada, abraço. galera. Um Valeu. abraço. Valeu, pessoal. Falou.